A amizade, uma das coisas mais essenciais e belas que alguém poderia ter. Segundo Shakespeare, como ele mesmo dizia, guarda teu amigo sob as chaves da tua própria vida. E por que, que a amizade ela é tão importante assim? Por que, que ela é tão importante? Vou provar pra vocês o quão a amizade é importante pra você conseguir as coisas, pra você prosperar. Por quê? Mas antes, vamos fazer um raciocínio aqui bem rapidinho. Digamos que você esteja numa empresa, você vai fazer um processo seletivo para um cargo. Tranquilo, é isso. Aí você vai lá, faz a entrevista e tal. E depois o RH te liga e fala assim: isso, vamos supor que seja um cargo de liderança. Um cargo de liderança daquela empresa. E o RH fala: olha, obrigado pela sua candidatura, legal sua entrevista, mas a gente acabou ficando com um amigo meu que veio fazer a entrevista aqui. Como que você ia se sentir? O amigo do RH foi lá fazer a entrevista com ele e passou no processo seletivo por conta de suas competências e tudo mais ali. E aí, a amizade era importante nesse caso ou não? Como que você ia se sentir? Bom, eu acredito que você se sentiria igualmente a mim. Eu ia me sentir injustiçado. Não adianta falar que não, porque você ia se sentir injustiçado com certeza. Ia falar assim, ah, tá vendo? O cara tinha um peixe lá na empresa, o cara da RH, por isso tá lá. Mas vamos fazer um outro questionamento, um questionamento um pouco mais a fundo. Será que esse cara do RH que fez o processo seletivo, que passou esse amigo dele, ou um primo, ou um tio, talvez, será que ele não tinha algum interesse por trás por conta daquele cargo que era de liderança? Bom, é o que a gente tem que se perguntar sempre quando acontece uma coisa dessa e tá acontecendo no nosso Brasil. A gente faz o L pra quê? Pra gente ver inúmeras coisas. E uma delas foi a indicação do Zanin para o Supremo Tribunal Federal. O Zanin, que era advogado pessoal do Lula, do nosso Lula aí, ó, faz o L, rapaziada. É, advogado pessoal, amigo, eles já estavam juntos. Foi ele que supostamente tirou o Lula da cadeia, né? Foi quem defendeu ele naquele processo todo. Mas a gente ainda vai falar muito sobre isso. Mas antes eu queria mostrar um vídeo para vocês. Vou pegar aqui o computador. Vamos ver um pouquinho sobre o que o Lula, nosso presidente, falava na eleição, antes de ele ser eleito. Vamos ver, vamos ver. Convencido que tentar mexer na Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira... Oh, peraí. Ele falou que indicar um amigo pro Supremo é um retrocesso. Vamos continuar, vamos continuar. Segura isso, segura isso. Já conhece muito bem. Eu sou contra. Eu acho que a gente pode discutir no futuro se tiver uma nova constituinte, sabe, quem sabe ter mandato ou não, quem sabe as pessoas ter uma limitação maior. Mas eu acho que a Suprema Corte tem que ser escolhida por competência. Então, você é competente, mas será que o amigo do RH era tão competente quanto você? Será? Será mesmo? Ou será que a amizade pesou um pouquinho? Currículo e não por amizade. E não por amizade, já Eu dizia o soube presidente. ele ontem. E aí agora vamos ver o que ele disse sobre a indicação, de quem ele indicaria para o Supremo. Vamos ver. Todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte. É claro que vai se tornar um grande ministro, porque vai votar a teu favor. Caralho! Mano, a gente não consegue perceber que esse país é um país de filho da puta. A gente não consegue ver a hipocrisia na nossa frente. Sério, a gente não consegue ver que, de novo, a gente colocou no poder um cara que simplesmente deixou o país mal, deixou o país quebrado. Tanto o governo dele quanto o da Dilma colaboraram pra deixar o país do jeito que tá. Então, se a gente tem um país hoje do jeito que tá, muito por conta do governo do PT. E a gente tá vendo agora, ele falou na eleição, durante a eleição, né? Durante o processo, que indicar um amigo não tem errado, porque os ministros do STF não tem que votar a seu favor. E depois ele fala assim, não, todo mundo esperava que eu indicasse o Zanin, porque
porque ele foi em minha defesa. O cara é amigo dele. Mas essa história, ela não é de hoje. Ela não é de hoje. Vamos pegar mais um trecho aqui, ó. Vocês sabiam quem hoje, mais algum, vocês sabem algum dos ministros que já foi advogado do Lula, advogado do PT? Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Advogado do Partido dos Trabalhadores nas campanhas do presidente Lula em 98, 2002 e 2006. Foi professor de Direito Constitucional e Direito da Família na Faculdade de Direito no Centro Unificado em Brasília. Você sabe de quem eu tô falando? Não? Dias Toffoli. Hoje, então, a gente tem Dias Toffoli, ministro do STF, e que também já foi advogado do PT. E aí vamos lembrar lá, vamos rebobinar aqui, ó. Vamos voltar lá atrás e olhar assim, peraí. Ué, a gente, o presidente atual falou durante as eleições que indicar um ministro do STF era errado, indicar um ministro amigo pro STF, indicar uma pessoa para ser ministro do STF sendo seu amigo era errado. E aí agora a gente já vê que já tem o Dias Toffoli, que já foi advogado do PT, que no mínimo é amigo dele. E agora o Zanin, no mínimo curioso. Gente, a gente tem que parar pra pensar que se a gente não mudar, se a gente não fizer nada, isso eu tô falando pra você, que aí tem seus 16, 17, 18, 19, 20 anos. Se a gente não parar pra entender que votar nesses mesmos figurões a gente não vai a lugar nenhum e a gente só vai pro buraco, o país vai continuar indo pro buraco e quem vai sofrer somos nós, são os nossos filhos, são os nossos netos e por aí vai. Isso é uma brincadeira. Ah, e calma, você deve estar agora achando que, putz, nossa, o Patrick ele usa esse nome, Movimento do Pensamento Cético no canal, mas ele tá sendo parcial porque ele é bolsonarista. Não. Vamos voltar um pouquinho ali em 2018, 2019, 20. Vamos lembrar quem é que tava no poder? Bolsonaro, né? Quem que ele indicou pro Supremo Tribunal? Foram boas as escolhas? Vou dar um tempinho pra vocês lembrarem. Lembra aí. Bom, é isso mesmo, você acertou. Cássio Nunes. E por que é tão importante o Cássio Nunes nessa história? Porque foi ele, exatamente ele, que deu o voto de Minerva, ou seja, o voto que decidiu a soltura do Lula. Foi ele. E a gente viu o Bolsonaro em uma das suas lives, isso vocês podem procurar em qualquer lugar, coloca assim, ó, Bolsonaro soltar Lula. Coloca aí. Você vai ver. O próprio Bolsonaro fala, e se tiver que soltar, que solte, tá ok? Que se tiver que soltar o Lula, que solte. A gente tá vivendo num país onde a gente tem duas pessoas que são dois lados da mesma moeda imunda, da mesma moeda de merda, calabriada de bosta. É essa a nossa realidade, a nossa realidade é essa, ponto. E além do Cássio Nunes, quem mais o governo do Bolsonaro, o Bolsonaro indicou? André Mendonça. Ah, mas o que o André Mendonça tem a ver com a nossa conversa? André Mendonça foi o mesmo que fez um livro em homenagem ao Dias Toffoli. Vocês entendem como as coisas vão se ligando? Como as pessoas vão se ligando? E como a gente vê que o Bolsonaro apareceu em 2018 surfando naquele hype de Lava Jato, de direita, o primeiro candidato assim, né, da direita em muito tempo que apareceu e tal, cativando as pessoas, mas a gente tem que entender agora que aquela luz no fim do túnel, ela se provou ser um trem. Ela se provou ser um trem, porra! Vamos ser céticos nessa porra, velho. Vamos parar, vamos pensar. Pô, o que o Bolsonaro fez de bom? O que ele fez de ruim? Onde ele errou, onde ele acertou? Vamos fazer esse parâmetro e vamos ver que ele errou mais do que acertou. Então, ter votado em Lula, ter votado em Bolsonaro é a mesma merda. Os bolsonaristas hoje, eles se sentem traídos não, né? Porque eles almejam o cara, mas eu tô falando assim, eles sentem mal e fazem uma oposição ao governo, que seria natural, mas eles fazem de uma forma mais extrema, porque não é o ídolo deles que tá com o chicote na mão. Não é o ídolo deles que tá com o chicote na mão, eles não queriam um país melhor, eles queriam um país onde o ídolo deles, onde o Bolsonaro, o mestre supremo, tivesse a palavra. É isso.
Tanto é que a gente viu eles pedindo um golpe militar. Pediram um golpe militar. Eles queriam que o Bolsonaro se transformasse num Hugo Chávez brasileiro. Como é que é o nome do filho da puta? Num Maduro brasileiro. Eles queriam isso. Eles queriam isso. Então, vamos parar pra pensar, vamos analisar o que tá acontecendo no nosso país. Eu sei que é chato, falar de política é chato pra caralho, a gente não gosta. Ainda mais no nosso país, onde a gente não é incentivado a pensar dessa forma. Só que esses caras que estão fudendo com a nossa vida e com tudo que movimenta, ou seja, economia, segurança, saúde, tudo, tudo num geral, eles acabam interferindo e isso interfere diretamente a nós. A gente, classe trabalhadora, que trabalha, acorda cedo, vai pra luta, volta tarde pra casa, sai no trabalho, às vezes vai pra outro, trabalha de manhã, estuda à noite, pra poder ter um pouco mais de dignidade. Então, vamos parar, vamos pensar, vamos analisar de forma concreta, de forma objetiva, o que esses caras estão fazendo lá. E eles gostam muito de política, então no mínimo a gente tem que se interessar um pouquinho, pra não deixar que nenhum deles volte ao poder novamente. As eleições de 2026, espero que a gente tenha mais consciência. Se aparecer somente esses candidatos que a gente sabe que é mais do mesmo, boicote. Eu sou a favor do boicote. Não, ninguém vota, anula e é povo na rua. A gente tem que manifestar, tá? Então, a amizade, ela é boa, mas pra quem? Valeu.